mais uma live topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU nessa semana especial, muito especial. Amanhã a gente está embarcando lá para Israel, junto com o Bispo Adilson e o Bispo Wagner. Vamos estar lá no cenáculo do Espírito Santo nesse final de semana, ministrando o batismo com o Espírito Santo. Como a gente tem falado, batido nessa tecla, que não tem felicidade verdadeira sem o Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo é a alegria verdadeira. Tem muita gente que fica buscando essa alegria em várias coisas, principalmente jovens, né? Busca nas baladas, no funk, no sexo, nas drogas, na pornografia, nas compras, nas viagens, tentando preencher aquele buraco que somente o Espírito Santo pode preencher. É a alegria verdadeira. E o melhor de tudo é que, mais do que você o quer, Ele quer habitar em você. Aí você me diz assim, mas bicho, por que eu preciso fazer então? Por que ele não vem logo? Ah, mas aí que tá. Você tem que querê-lo mais do que tudo e qualquer coisa nesse mundo. Você tem que colocá-lo em primeiro lugar. Aí sim, ele desce sobre você. E é por isso que a gente traz aqui sempre jovens que compartilham conosco a história deles. Como é o caso do Jonathan e da Sarah, que vão falar com a gente daqui a pouquinho. Por quê? Porque aí você entende o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa e como que ele vai poder ajudar você. A ideia é colocar água na sua boca. Essa é realmente a ideia. Colocar água na boca daqueles que ouvem a história desses jovens. Para que você diga assim, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero essa alegria, eu quero essa transformação. Eu também era assim. Como que eu faço? Eu sou como ela era. Como que eu faço para mudar? Como que eu faço para perdoar? Como é que eu consigo esquecer dessas coisas, enterrar o meu passado? Como que eu posso sorrir de verdade? Ouvindo a história deles, isso aí com certeza vai ajudar você, tá bom? Então faz o seguinte, não sai daí. Fica aí com a gente já volta daqui a pouquinho. Lembrando a todos também que está chegando aí o Mega Help. Todo dia a gente está colocando essa chamadinha para que você não esqueça, no dia 24 de setembro, aqui na Arena AMB, no Sambódromo, aqui em São Paulo, milhares de jovens juntos e misturados nesse mesmo espírito. Dá uma olhada aí. Vem aí o Mega Help no Sambódromo do AMB, onde haverá diversas atividades no dia, como muita música, palestras, sorteios, competições e além, é claro, do cantinho do desabafo. Para nós, jogar a toalha nunca será a solução. Venha fazer parte de uma grande campanha de imunização emocional. Sambódromo do AMB, Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo, dia 24 de setembro, a partir das 14 horas. E saiba mais sobre o evento e localidades que acontecerá o Mega Help. Acesse projetohelp.com. Eu me chamo Angélica, eu tenho 21 anos e desde criança eu me colocava muito pra baixo por conta da escola, que as pessoas vinham, me zoavam, então eu acabei criando um complexo de inferioridade. Então tudo eu me diminuía, eu me achava menor que as pessoas. Eu não tinha coragem nem de olhar no olho das pessoas. Eu tive depressão, crise de ansiedade, eu não acreditava em mim mesma, eu era muito insegura em relação a tudo. Até que um dia eu recebi o help que eu tanto precisava e aí eles conseguiram me ajudar. E hoje eu sou totalmente diferente. Hoje eu realmente sou feliz de verdade. Hoje eu acredito em mim, que eu sou capaz, que eu consigo. E você que também está passando por aquilo que eu passei lá atrás, vem aí o Mega Help, uma oportunidade para você também ser ajudado. Vai ser no Sambódromo do AMB, dia 24 de setembro, a partir das 2 horas da tarde. Espero lá. Meu nome é Tuia, eu tenho 19 anos. Desde muito nova eu comecei a ouvir que ninguém se importava comigo, então eu comecei a acreditar que eu realmente não era importante. Eu já não via mais sentido nas coisas. Eu andava na rua pensando em me jogar na frente do primeiro carro que eu visse.
Eu apertava o meu pescoço e ficava pensando, eu vou me matar agora. Até que um dia eu recebi o help que eu precisava. E naquele momento eu me senti realmente amada. E hoje eu te convido a receber o help que você tanto precisa. Dia 24 de setembro, lá no Sambódromo do AMB. Vem comigo! Olá, me chamo Raíssa, tenho 17 anos e aos 10 anos passei por uma situação que mudou a minha infância drasticamente. Eu sofri uma tentativa de abuso por uma pessoa muito próxima e com esse acontecimento veio junto traumas, inseguranças, complexos e uma tristeza que parecia não ter fim. Meus braços eram machucados por conta da automutilação. Tive pensamentos de jogar a toalha e até tentei. Até que um dia o help que eu tanto necessitava chegou até mim e mudou a minha vida completamente. Venci os meus maiores traumas, as inseguranças, os complexos. Hoje eu não preciso fingir que sou feliz, até porque hoje eu tenho a verdadeira felicidade. E você também pode ter esse mesmo help que eu tive. Eu convido você para estar no Mega Help que vai acontecer no dia 24 de setembro, no Sambódromo do AMB, a partir das 14 horas. Vem com a gente! Olá, meu nome é Jefferson e aos 12 anos de idade eu sofri um abuso sexual e isso me fez crescer uma angústia muito grande dentro de mim. Para tentar disfarçar essa angústia, eu fui para as drogas, fui para o crime, pensei até em jogar a toalha. Só que encontrei um help. Hoje eu tenho paz, tenho alegria e estou livre de tudo isso. Aquela ferida, na verdade, cicatrizou. E hoje sou muito feliz. E vem aí o Mega Help, dia 24 de setembro, no Sambódromo do AMB. E assim como eu encontrei essa ajuda, você também pode encontrar. Vem com a gente! Olá, meu nome é Anderson, tenho 23 anos. Aos 15 anos, comecei a usar drogas, beber, fumar, sofri de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, me cortava e tentei até me matar. Recebi o help que eu precisava e hoje estou curado. Todos esses problemas, eu superei isso. E você que passa por isso, eu faço um convite para você estar no Mega Help no dia 24 de setembro, no Sambódromo do AMB. Vem! Vem aí o Mega Help no Sambódromo do AMB, onde haverá diversas atividades no dia, como muita música, palestras, sorteios, competições e além, é claro, do cantinho do desabafo. Para nós, jogar a toalha nunca será a solução. Venha fazer parte de uma grande campanha de imunização emocional. Sambódromo do AMB, Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo, dia 24 de setembro, a partir das 14 horas. E saiba mais sobre o evento e localidades que acontecerá o Mega Help. Acesse projetohelp.com. Então vamos lá, vamos começar então a conversar com eles aqui. Geralmente eu falo isso, o Jonathan, primeiras damas, né? Então, Sara, conta pra gente a sua história. Tá na Força Jovem há quanto tempo? Faz quanto tempo? 1 ano e 5, 6 meses. Recente, então. 1 ano Sim, e 6 meses. 1 ano e meio aí, mais ou menos. Sim, senhor. Então conta pra gente aí a sua história. Quem era a Sara antes de chegar na Força Jovem? Bom, bispo, tudo começou na minha infância. Eu nasci num lar totalmente destruído, onde minha mãe não conhecia meu pai, me tiveram em uma relação. Minha mãe e meu pai não quiseram me criar, então... Eles não eram namorados, casados, nada disso? Não, senhor. Não. Em uma relação que tiveram, me tiveram, né? E eu nasci com a minha avó. Minha avó que me criou, minha avó que cuidou de mim, porque meu pai não sabia que eu era filha dele. E minha mãe não era muito presente. Até que meu pai descobriu, através de uma ligação, né, que fizeram. Aí ele veio lá do Rio de Janeiro, onde que ele morava, trabalhava, até aqui, onde que eu moro, lá em Mogi, para descobrir se eu era realmente, né, filha dele. Aí a gente foi fazer o DNA, comprovado certinho que era filha dele. E eu via muito da minha família, da minha mãe. Por que você nasceu? Você não era para ter nascido. E realmente não foi planejado, Não. né? Então não era um relacionamento assim, marido-mulher, uma família estável, que ela falou assim, eu quero ter uma filha agora. Não foi nada disso. Sim, senhor. Então para ela deve ter sido uma surpresa ter engravidado. Sim. E aí você se sentiu o quê? Rejeitada por causa Eu me disso? sentia rejeitada por causa disso, eu me sentia rejeitada. E também algo que me doeu bastante, e foi algo que eu levei para minha vida toda, foi um trauma que eu tive com uma pessoa próxima de mim, onde não foi um abuso ali sexualmente, mas ele me molestava, me passava a mão em mim. E eu lembro de um dia ter acordado com ele em cima de mim.
E eu saí gritando ali em desespero. Eu falei, vó, socorro. Só que eu não disse pra ela o que tinha acontecido. E aquilo, além de tudo que eu ouvia falar, você não foi planejada, você não foi nascida, porque você não morre. Mas isso daí que aconteceu com esse qual idade? Qual idade parente, você tinha? Eu tinha de 9 e 10 anos. De 9 a 10 anos. E você sabia que aquilo ali era um abuso? Você tinha consciência? Eu só fiquei, tipo, assustada. Por isso que eu levantei e gritei, mas eu nunca contei isso pra ninguém. Porque eu ouvia tudo aquilo, aconteceu aquilo comigo e eu, sabe? Eu não sabia o que era aquilo, mas eu fiquei com muito medo. E aí, eu cresci, eu me odiando. Eu odiava minha voz, eu odiava meu jeito, eu odiava minha aparência, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me sentia gorda, eu me sentia feia. Então, eu comecei a me automutilar. Então, tudo que doía, não vou mentir, doía. Só que aquilo se tornou um vício pra mim. Porque, querendo ou não, me aliviava, ajudava. Era uma dor que me fazia esconder a dor que eu sentia dentro. Então, eu comecei a me automutilar. Aí, eu comecei a me automutilar, eu comecei a pensar em morte, comecei a pensar, meu mãe não quer que eu morra? Então, eu vou morrer. Eu vou me matar. Porque eu já sabia o que era o suicídio, antes eu não sabia. Eu já sabia o que era o suicídio, o que era automutilação. E aí, eu comecei. Quer dizer, viu aquele vídeo, te influenciou. Sim. Mas você também não ouviu as pessoas falando que aquilo ali era ruim e tal? Não sei. Ou nem deu ouvido a isso? Não. Só que aquilo podia me ajudar. Tipo, aliviar. Eles falavam que aliviava, então eu quero aliviar essa dor, então é isso que eu vou fazer. Mas não resolveu o problema? Não. Por quê? Aparentemente sim, mas dentro continuava a mesma coisa. Pior momento, assim, você acha qual foi a sua vida, assim? Pior? Essa curta vida. Você é novinha ainda, né? Sim. Mas já sofreu, né? Sim. Qual o pior momento? Foi esse, quando minha mãe, meu pai... Depois que meu pai soube que eu era filha dele, ele conheceu minha madrasta e me criaram, me tiveram. Me deram tudo o que eu precisava, sempre estiveram ali presentes, só que mesmo assim, eu ainda tinha aquele vazio. E eu lembro um dia, que foi o fundo do poço realmente, foi quando eu estava sozinha em casa, tinha todo mundo saído, eu sentei na minha cama, porque minha avó ela toma remédio controlado, então eu peguei um monte de remédio dela controlado, Gilete, que era do meu pai, né, de barbear, e eu peguei, e sentei na cama. E eu comecei a pensar, veio tudo à tona. Poxa, todo mundo me odeia, eu sou rejeitada, eu sou um lixo de pessoa. Olha aqui como é que eu sou feia, eu não consigo nem me olhar no espelho, eu não consigo nem ouvir a minha voz. E foi quando eu tomei aqueles remédios, cortei meu pulso, inclusive eu tenho até a marca ainda. E aí eu não desmaiei, não aconteceu nada, porque eu tinha medo, né, de tomar e coisar. Mas eu lembro que eu tomei uns 5 remédios. E você buscava ajuda de alguma forma? Não, eu sempre fui mais na minha. Eu nunca demonstrei nada, nem felicidade, nem tristeza, e eu nunca quis ajuda. As pessoas até tentavam me ajudar, mas ninguém nunca soube. Porque eu não sabia. Eu ficava assim, poxa, se eu contar, eles vão falar que eu sou fraca. Mas quando as pessoas olhavam pra você, você achava que você era o quê? Por exemplo, seu pai, a sua mãe? Qual a impressão que eles tinham de você? Uma jovem rebelde. Eu era muito rebelde. Eu brigava com eles, eu batia de frente com eles. Eles até... Eu lembro de uma vez de eu ter chegado na minha madrasta, que eu era mais íntima dela, conversava mais com ela, que ela sempre foi boazinha comigo, e quase ter falado tudo o que aconteceu comigo. Só que aí, na última hora, eu falei, não, deixa, normal, nada. E ela sempre se preocupa bastante comigo. Ela sempre foi essa mãe, assim, que eu precisava. Você era mais próximo da madrasta do que do pai e da mãe, propriamente. Sim. Todo mundo que passava na minha vida, todo mundo, tipo, alguém que queria me ajudar, eu ficava dependendo daquela pessoa. Minha mãe, inclusive, eu morava com meu pai e com a minha madrasta, só que minha mãe já foi de várias denominações. Ela ia, parava, ia, voltava. E uma dessas eu fui com ela e peguei firme, né, assim. E eu lembro que tinha umas pessoas lá que queriam me ajudar e tentavam. Mas aí, ao invés de eu depender de Deus, fazer a vontade de Deus, eu dependia daquelas pessoas. Então, tudo que acontecia, ai, meu Deus do céu, aquela pessoa, sabe, aconteceu isso. Aí eu comecei a depender daquelas pessoas, porque eu realmente queria me refugiar em alguém, em algum lugar, para ser aceita. Meu objetivo sempre foi ser aceita por alguém. Como é que você chegou na Força Jovem? Como é que foi? Através de uma prima. Eu lembro que uma vez minha mãe foi numa festa, que era na rua da casa dela, e eu saí dessa festa porque eu tava doida. Aí eu sentei, doida, tipo, perturbada. Não sei o que aconteceu aquele dia. Eu sei que eu tava entrando em desespero. Eu queria sair daqui. Sim, eu queria sair daquele lugar, mas eu queria morrer.
queria morrer. Eu não queria sair dali sem estar morta. Aquele dia era o dia que eu ia tentar alguma coisa, eu ia me matar. Alguma coisa ia acontecer ali. E eu lembro que eu sentei na calçada e eu fiquei pensando assim, se vir um ônibus, se vir um caminhão, alguma coisa, eu vou me jogar porque eu não aguento mais. Eu lembro que foi uma oração, eu vou lembrar dessa oração pro resto da minha vida. Que eu olhei para Deus e eu falei, meu Deus, olha a minha situação. Eu sou um lixo de pessoa. Eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo me rejeitou, não tem mais solução para mim. E aí eu vi minha prima passando. Ela passou e falou assim, nossa, Sara, tudo bem? Eu falei, de onde você tá vindo? Ela falou assim, eu tô vindo da igreja. Aí eu falei, nossa, sério? Que legal. Aí ela começou a me convidar, chamou pro domingo, e aí eu dormi na casa dela, né, na outra semana, e ela me levou ao domingo pra igreja. E ali, tava na pandemia, tipo, era uma pessoa, 3 lugares vazios, mais uma pessoa. Acho que eram uns 15 minutos de reunião, mas foi os 15 melhores minutos da minha vida. Parece que só tinha eu ali. Durante a pandemia. Durante a pandemia. O bispo falando e parece que tudo que estava sendo falado era para mim. O que você viu de diferente ali? Ali, naqueles 15 minutos, e aquele dia que eu fiquei foi um domingo, né? Então teve almoço, tudo mais, alguns jovens ficaram lá. Foi nos melhores momentos da minha vida. Fazia tanto tempo que eu não estava rindo, que eu não ria, que eu não conversava. E aquele dia eu me senti tão bem. Todos me acolheram super bem. Ali eu tive paz, sabe? Foram os melhores momentos da minha vida. Foi aquele dia. Eu nunca mais vou esquecer aquele dia. Aí você começou a voltar. Aí eu comecei a ir. Aí eu comecei quarta. Eu me assustei só na sexta-feira, que eu nunca tinha visto uma oração forte. Ninguém tinha feito uma oração em mim. Mas eu comecei a ir, comecei a frequentar. Minha segunda semana eu já estava lá evangelizando, porque eu sempre quis evangelizar. Já estava lá. E aí você se envolveu logo com os jovens? Já comecei a ir. Aí eu já comecei a participar, já comecei a ajudar na IVG, e a gente foi indo. E como é que a Força Jovem te ajudou? Me ajudou através desse acolhimento. Eu lembro de uma obreira, que ela, assim que eu cheguei, ela sentou comigo, conversou comigo. Eu nunca gostei muito de demonstrar o que eu estava sentindo. Então foi difícil, mas mesmo assim ela teve paciência, ela me auxiliou, e eu lembro de uma coisa que ela falou que foi: esquece o seu passado. Porque eu me prendia muito em tudo. Eu falava, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela falou assim, não, esquece. Olha o Deus, olha para ele. Você não pediu uma oportunidade, você não pediu uma chance, você não lembra aquele dia que você estava lá sentada, prestes a se matar, e a sua prima apareceu? É o próprio Deus. Você não quer ter essa paz, essa alegria que eu tenho? Você não sempre fala para mim que você quer ter isso? E ela me mostrou o caminho, ela me mostrou o altar. Quer dizer, isso foi 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás. Foi em junho. E quando que você recebeu o Espírito Santo e como é que foi? Foi no jejum de Daniel. Só que um tempo antes veio a Fogueira Santa. Eu preciso mencionar essa Fogueira Santa, porque foi onde eu comecei a me entregar de verdade. Eu nem sabia o que era Fogueira Santa. Mas eu lembro que eu peguei aquele envelope, eu trabalhava naquela época, foi um valor simbólico, mas eu coloquei ali dentro. Eu gostava muito de roupa curta, shortinho, cropped, essas coisas, e eu vendi, eu coloquei lá também. E eu lembro que eu subi no altar, eu coloquei lá em cima. E gostava dessas roupas curtas por quê? Não sei, eu acho que era para chamar atenção, bispo. Aí eu coloquei lá no altar, coloquei as minhas mãos e falei, Deus, é a minha última chance. Eu falei pro Senhor que essa seria a minha última chance. Se não der certo agora, o Senhor me tira, o Senhor me mata, eu me mato, não sei, vai acontecer qualquer coisa, mas eu vou entregar de verdade, vou dar o meu tudo. Porque eu não me mergulhei lá no mundo, não fiz todas as vontades do diabo. Então, agora eu vou dar o meu tudo pro Senhor. Aí eu desci, uma semana depois no Força Jovem eu me batizei, aí eu tive meu encontro com Deus e veio o jejum de Daniel. Foram, assim, os 21 dias bem difíceis, mas foram os melhores da minha vida. Porque foi onde as buscas estavam diferentes. A palavra de Deus, assim, algumas coisas eu não entendia, mas eu buscava ali com força, sabe? Aquele amor, aquela vontade de querer mais e mais. E eu lembro que no último dia, no sábado, aí no domingo eu não consegui ir na reunião 9 horas da manhã, porque já manifestado lá em casa, foi mau rolê. Mas eu cheguei na igreja, eu peguei água, né? Coloquei água do tratamento e desci. Conforme eu fui descendo, parecia já que eu estava sendo outra pessoa diferente. Ali o próprio Deus já estava comigo. Foi com o Bispo Macedo. Então a primeira coisa que foi a gente colocar a mão no altar. Foi a busca. Quando eu coloquei a mão no altar, que veio aquela paz, aquela alegria, e ele falando assim para mim, você não foi rejeitada por todo mundo? Olha eu aqui. Você é minha filha. Eu sou contigo. Porque é muito forte isso que você está falando. A gente não tem controle com relação ao sentimento das outras pessoas, né? E a gente não pode depender do sentimento das outras pessoas. Por exemplo, como ela disse, ela foi rejeitada pela mãe, pelo pai. Tá bom. Ela não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre quem ama, rejeita, gosta, desgosta da gente. Não é verdade?
A gente não pode ficar preso aos sentimentos de outras pessoas para conosco. Você não tem controle. Então, por exemplo, tem gente que nos odeia. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? O Bispo Macedo, você falou do bispo, né? O bispo estava lá ministrando. Poxa, naquele dia, você estava nascendo de Deus. Eu tenho certeza que você deve ter uma admiração enorme pelo bispo, né? Um agradecimento a ele e tal. Mas tem gente que odeia ele. Odeia porque não conhece, odeia porque nunca viu, mas já ouviu falar coisas. A pessoa, o que ele pode fazer? Ele não pode ir lá e forçar a pessoa a gostar dele. Então, a gente não pode ficar dependente do sentimento alheio das outras pessoas para conosco. A gente não tem controle sobre isso. Agora, a gente sabe o que Deus quer. O que ele fez por nós. E o que ele sente por nós. Então, naquele momento, você se entregou para ele. Você, olha, esquece todo mundo, não quero saber se me rejeitar, se não rejeitar. Ele não me rejeitou. E a prova disso é que ele morreu na cruz por você. Né? E estava ali para descer sobre você. Então, foi naquele dia ali que você recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. Foi o dia que mudou a minha vida. O que mudou na Sara ali? Mudou, como eu disse, eu era bem rebelde, né? Minha mãe, mesmo eu estando na igreja, o que você fica fazendo nessa igreja? Toda hora, não toma mais conta da vida da sua família, não fica com a gente. E eu sempre batia de frente, mesmo estando na igreja, mesmo já sendo jovem firme, eu ficava batendo de frente. E ali, naquele momento, não. Antes, eu via os problemas e eu ficava, meu Deus, eu preciso me cortar, meu Deus, eu preciso morrer. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu parei de ver o problema ali em si. Eu comecei a ver a solução lá na frente. Como é que é o relacionamento com ela agora? Normal. Eu tenho ela com minha mãe. Com pai, madrasta, tudo bem. Perdoou quem te fez mal? Sim, senhor. Perdoou mesmo? Tem mágoa senhor. nenhuma? Não, senhor. Você faz o quê? Novinha, tá estudando, né? Sim, estuda. Senhor. Estudo. O que você quer pro seu futuro? Obra. Quer servir a Deus? No altar? Sim, sim. Olha que legal. Tá em qual projeto na Força Jovem? Cultura. Cultura. Inclusive, foi um dos projetos que me chamou a atenção e que me prendeu. Por que cultura? Porque eu sempre gostei muito de dançar, só que eu sempre fui muito tímida. E esse projeto... Como é que pode? Eu gosto de dançar e é tímido. Só desse caso sozinho, então. Eu sempre gostei muito de dançar, assim, mas eu nunca dancei pra ninguém. Eu dançava lá em casa, colocava música e tal. Você deve ter gostado do Mega Dance, né? Sim, foi muito legal. Inclusive, eu participei, dancei. Sim, senhor. E aí, eu conheci o Projeto Cultura e eles me ajudaram muito. E eu comecei a dançar, fazer parte das tribos e tudo mais. Legal. E vai vir no Mega Help, né? Sim, galera vai vir lá de Mogi, né? Com força. Tá ligado? Que legal, né? Era transformação. Quer dizer, é uma jovem que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. O pai teve que fazer teste de DNA para a mãe comprovar que ele era o pai, rejeitada pela mãe, quer dizer, jogada de um lado para o outro, tentativa de abuso. Ela tinha tudo para dar errado, para ser aquela jovem rebelde, revoltada, livre, fazendo uma opção de besteira por aí. Tinha tudo para isso acontecer, mas olha o que aconteceu na vida dela. Por quê? Porque alguém a trouxe para a Força Jovem e aqui ela ouviu falar sobre o Espírito Santo e colocou ele acima de todas as coisas. Olha só. Quer dizer, não importa o que aconteceu com você, não importa o seu passado, não importa o que fizeram com você, se pisaram em você, se amassaram você, não importa, se rejeitaram você. Para de olhar para trás, vamos olhar para frente. Aliás, o lema do Help, do nosso evento, agora do Mega Help, é não te julgo, te ajudo. A gente não está aqui para julgar você pelo seu passado, a gente está aqui para te ajudar agora no seu presente e no seu futuro. Tá bom? Sai daí não, a gente já volta já. Vem aí o Mega Help no Sambódromo do IMB, onde haverá diversas atividades no dia, como muita música, palestras, sorteios, competições e além, é claro, do cantinho do desabafo. Para nós, jogar a toalha nunca será a solução. Venha fazer parte de uma grande campanha de imunização emocional. Sambódromo do IMB, Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo, dia 24 de setembro, a partir das 14 horas. E saiba mais sobre o evento e localidades que acontecerá o Mega Help. Acesse projetohelp.com. Pois é, a gente está de volta. Vamos fazer aquele giro pelo Brasil. A gente vai agora a Goiânia falar com o Bispo Augusto, que está lá. É a Tainá que está com você aí, né, Augusto?
Exatamente, Bispo Celso. A Tainá, que hoje é uma jovem feliz, né? Uma jovem animada, abençoada, inclusive é assistente, é uma das assistentes aqui da FJU Goiás, mas nem sempre foi assim. Então, conta pra gente aí, Tainá, como que você era antes, os momentos difíceis que você passou e como que você conseguiu vencer, né? Conta aí a sua história de superação. Então, meus problemas começaram ainda na minha infância, né? Quando, na minha infância, eu sofri com bullying na escola, separação dos meus pais e também um abuso por uma pessoa próxima. E aquilo me fazia me sentir muito culpada. Eu não culpava outra pessoa, eu me culpava. Eu achava que eu era culpada por aquilo que tinha acontecido. E eu cresci cheia de complexos, de traumas, tinha uma tristeza muito profunda. E eu fui buscar, né, resolver isso no vício do cigarro, né? Me apresentaram um cigarro, umas amizades, né, do meu bairro, e eu comecei a ficar viciada. Eu não conseguia ficar um dia sequer sem fumar. E tudo isso eu fazia escondida, né? A minha mãe, ela não sabia de nada disso. E eu, à noite, eu fugia de casa no meio da noite para ir nas festas, porque eu buscava preencher aquele vazio, mas não resolvia. Porque quando eu chegava em casa, parecia que tinha um buraco ali dentro do meu peito. Todos os dias, toda vez que eu ia numa festa, estava tudo legal, tudo muito bem, mas quando eu chegava em casa, estava ali aquela tristeza profunda ali dentro de mim. Então, assim, eu não queria conversar com ninguém, me isolei, né? Até que a minha mãe sempre me fazia convites para ir para a igreja. Só que eu odiava a igreja e eu sempre falava, né, para minha mãe mal da igreja. E aí foi quando... Por que, Tainá? Por que você falava mal? Por que você odiava a igreja? Porque eu ouvia falar muito mal. Na verdade, eu não conhecia muito, mas eu ouvia falar muito mal. Então, toda vez que passava uma reportagem, alguma coisa, eu sempre apontava o dedo para minha mãe e falava, olha aí, a senhora não traz... Mas a sua mãe era da igreja? Minha mãe era da igreja. E o que você via nela? Você via ela pior porque ela ia na igreja ou melhor? Muito melhor. Minha mãe... Então, depois... peraí. Você viu mudanças nela indo na igreja, né? Então sua mãe ficou muito melhor. E você ouvia o que os outros falavam. Quer dizer, pessoas que nunca talvez colocaram o pé na igreja. E você dava mais ouvidos ao que os outros falavam do que o que você via na sua própria mãe. Sim, era dessa forma. E eu sempre apontava o dedo para ela. Toda vez que passava uma notícia, eu apontava o dedo para minha mãe e dizia, tá vendo, a senhora tá só aí dando dinheiro para a igreja e tudo mais. E a minha mãe, ela só ficava calada. Ela não falava nada para mim, ela só ficava calada. Até que teve um período que ela parou de me chamar para ir na igreja. E aí foi quando aconteceu essa situação desse relacionamento. E aí foi a primeira coisa que eu lembrei, né? Quando eu tava lá, eu não tava conseguindo mais nem levantar da cama direito, eu lembrei do convite da minha mãe. E aí, numa noite, né, de sábado, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, a senhora pode me acordar amanhã cedo que eu vou para a igreja com a senhora? Aí ela falou, não, tudo bem. Quando foi no domingo de manhã, eu nem precisei que ela me acordasse, eu já levantei e tal e fui. No primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu já vi a diferença. Porque tudo que foi falado ali era o que eu estava passando. E foi muito incrível, porque na primeira oração que eu fiz, aquela dor, por ter sido rejeitada, por ter aquele relacionamento ter acabado, aquela dor sumiu e eu achei aquilo incrível. Porque, tipo assim, uma oração, algo que eu falei ali com Deus, algo que eu escutei ali na reunião, foi o suficiente para me ficar livre daquele monte de sentimentos negativos, pensamentos negativos que eu tava dentro de mim. E aí foi quando eu comecei a pegar firme, né? Eu vi a importância do batismo nas águas, foi me falado, me batizei nas águas, e foi quando veio a proposta do jejum de Daniel. E aí eu fui, né, entrei de cabeça no jejum de Daniel, passei a
a ler os livros, né, da igreja, principalmente do Bispo Macedo, né, a pessoa que eu odiava antes, né, eu estava ali lendo o livro, e que foi o que me ajudou muito nesse período do jejum de Daniel, né, aquele livro Nos Passos de Jesus e outros livros do bispo. E lia a Bíblia, acordava de madrugada, buscando a Deus ali. Foram 21 dias de entrega, no qual eu me afastei de tudo aquilo que era do mundo, de tudo aquilo que era do mundo, e eu me voltei completamente para Deus. Aí, quando chegou, né, no último dia do jejum de Daniel, eu tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo. Eu não tinha dúvida alguma que eu ia receber o Espírito Santo. E aí eu acordei cedo, preparei a minha roupa e fui para a igreja. Quando eu estava lá, a reunião começou, foi muito abençoado e já estava no finzinho e eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Mas eu não fiquei ansiosa, eu sabia que isso ia acontecer, porque hoje eu entendo que o próprio Deus tinha me falado que ele já ia vir sobre mim naquele dia. E aí foi quando o Bispo Macedo, ele, através de uma transmissão, determinou aquela pessoa que fosse sincera que iria receber o Espírito Santo ali. E foi o momento que o Espírito Santo veio sobre mim. Eu já tinha mudado muitas coisas, mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, veio ali a verdadeira paz, a verdadeira alegria, né? Eu realmente me tornei ali filha de Deus. Eu não estava mais sozinha, né? E eu vi os frutos depois, né? Então, assim, o Espírito Santo foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ter recebido o Espírito Santo. Legal. E ele está em tudo quanto é lugar, né? Porque ele fez isso com a Sara aqui em São Paulo, fez com você aí em Goiás, né? Sim, senhor. Quer dizer, olha só, ele está em tudo quanto é lugar. O Espírito Santo está em tudo quanto é lugar, ele não vê cara, não vê o passado, não tem nada disso. A mesma coisa que ele fez com ela, ele fez com você. Exatamente a mesma coisa. Ele entrou em você para trazer alegria, para trazer essa paz. É o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? Que era triste, já tinha tido vários relacionamentos, frustrada, não dava certo com ninguém. Falou, se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais vai ter sede. Quer dizer, qual é a água que Jesus tem para dar? É o Espírito Santo. Então hoje você, essa jovem feliz aí, tua sede foi saciada por causa do Espírito Santo, né? Graças a Deus. O que me aconteceu de melhor foi ter entrado no jejum de Daniel e ter recebido o Espírito Santo. Claro. Porque hoje eu sei, por causa de lutas que eu passei depois, que se eu não tivesse ele, eu não teria suportado. Então, o Espírito Santo, eu só consigo dizer isso, que foi a melhor coisa que me aconteceu. Legal. E a Força Jovem te ajudou de qual forma, Tainá? Bispo, quando eu cheguei, né, na primeira reunião, no domingo de manhã, fui abordada por jovens que me apresentaram a Força Jovem, me apresentaram os projetos, e foi muito bom, porque eu fui acolhida, eu fui ali me envolvendo, fui ocupando o meu tempo, a minha cabeça, né, que antes estava ali só pensando, né, pensando em tudo aquilo que tinha acontecido comigo, e eu pude, né, me voltar para uma coisa boa, pude me voltar, ocupar a minha mente mesmo. Então, eu tive atendimentos, tive acompanhamentos, tudo através do Força Jovem. Legal. Você está com quantos anos hoje? Eu já estou com 25. 25. E você ajuda na Força Jovem? Você faz o quê? Qual projeto? Suas responsabilidades? Estou no projeto Assistentes. Legal. Então é isso aí. Aliás, o Bispo Augusto, para a galera que está assistindo aí, daí de Goiânia, né, e quer participar da Força Jovem aí, vai ter um encontro jovem nesse final de semana, sábado aí, não é isso? Sábado, Bispo Celso. Sábado, às 4 da tarde, nosso encontro jovem aqui, já em preparação, né? Em preparação para esse final do jejum de Daniel, onde o senhor e os demais bispos estarão lá no cenáculo em Jerusalém, né? E determinando, assim como a Tainá foi num domingo de manhã, quando o Bispo Macedo determinou, os senhores também vão estar lá determinando, com certeza muitos jovens vão receber o Espírito Santo. Então, sábado, 4 da tarde, é Avenida Goiás ou Goiânia? Exatamente, Avenida Goiás, 1449, no centro de Goiânia. Tá bom. Então, quem tiver aí quiser participar,
você é convidado, a partir dos 15 anos de idade, você que é jovem, a partir dos seus 15 anos de idade, a gente tem muita coisa legal. Para quem gosta de esporte, tem um projeto de esporte. Para quem gosta de cultura, como a Sara falou, cantar, dançar, tocar instrumento, atuar, né? A gente tem as peças, apresentações, tem projeto cultura. Para a galera que gosta de vídeo, fotografia, tem o pessoal do mídia, que é quem coloca essa live aqui no ar. O que mais que a gente tem? Tem o Help, né? Para o pessoal que ajuda jovens deprimidos, depressivos, que se automutilam, como era o caso dela. O que mais que a gente tem? Tem o FJ Universitários, para a galera universitária, você que está fazendo faculdade, universidade, ou está se preparando, fazendo um cursinho. Tem um pessoal muito legal nesse projeto universitário. Tem o Uniforça, que é o pau para toda obra. O que não falta é coisa para você fazer, onde seu talento vai ser usado, tanto aqui em São Paulo, quanto aí também em Goiânia. Tá bom? Um abração, Augusto. Obrigado, tá, Tainá? Fica com Deus. Um abraço, Bispo. Tchau. Tchau, tchau. A gente já volta já e o Jonathan vai compartilhar com a gente a história dele também. Vem aí o Mega Help no Sambódromo do IMB, onde haverá diversas atividades no dia, como muita música, palestras, sorteios, competições e além, é claro, do cantinho do desabafo. Para nós, jogar a toalha nunca será a solução. Venha fazer parte de uma grande campanha de imunização emocional. Sambódromo do IMB, Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo, dia 24 de setembro, a partir das 14 horas. E saiba mais sobre o evento e localidades que acontecerá o Mega Help. Acesse projetohelp.com. Pois é, a gente está de volta, lembrando a todos o Encontro Jovem aqui. Eu não vou estar aqui, mas o pastor Murilo vai estar, hein? Murilão vai estar aqui com a galera do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 499, pessoal agitado. Não sei se tem imagem aí dos Encontros Jovens, tem imagem aí? Galera agitada, aí ó, aqui na Catedral do Brás, todo sábado a partir das 16 horas. Então olha aí, a nação, o pessoal dançando, esse é o local. Bem do ladinho do Templo de Salomão, não tem como errar, é onde a galera da Força Jovem se reúne. Você sabe que a Catedral do Brás é enorme, né? Mas é como uma nave auxiliar para o Templo de Salomão. Olha lá o templo, ó, dá uma paradinha aí, olha lá. O templo está ali, olha só. E a gente usa esse local aqui, aí na frente. Quer dizer, é um salão auxiliar que dá para quase 4 mil pessoas. Auxiliar. É aí que a galera da Força Jovem se reúne aos sábados, a partir das 16 horas. E você é o nosso convidado, você que vive aqui na área. Tá bom? Então vamos lá, Jonathan. E você, qual a tua história? Tem quantos anos hoje? Tenho 18, bispo. 18. Qual a tua história, Jonathan? Então, bispo, olha, eu vim de uma família que meu pai e minha mãe são separados. Desde pequenos, desde quando eu nasci, na verdade. Foi ele e minha mãe foi lá, praticou o ato e ele foi embora. Eu não tive mais notícia deles. Mas aquilo não quase igual a Sara, só que pelo menos ele sabia que era o pai. No caso do seu pai, nem sabia que ele era. Aí ele foi embora. Você chegou a conhecer seu pai ou não? Depois, quando eu tive 14 anos. Só com 14 anos. Então até 14 anos você nem sabia quem era? Nem sabia quem era meu pai. Então foi uma dificuldade para ela, porque a gente era criança e tudo mais, bagunçava tudo. Comecei a dar problema na escola, toda a vizinhança me conhecia como se diz hoje em dia. Problemático. O problemático da rua. Você queria chamar a atenção Queria chamar a atenção da minha mãe. Mas aquilo eu só via que estava dando desgosto. Você não chamava atenção dando presente pra ela? Não Por que você não chamava a atenção dela limpando a casa? Mas aquilo tava... Não é? Fazendo as compras, tirando lixo. Verdade. Tem outras maneiras de chamar a atenção. Mas você quis chamar a atenção fazendo besteira. Fazendo besteira. E eu vi que aquilo não estava me ajudando. Só estava me afundando cada vez mais. Então... eu queria, por causa que minha mãe não me dava atenção. E eu queria a atenção dela, só que ela não me dava. Então eu falava o quê? Meus amigos têm a atenção como? As amizades, as meninas, as mulheres, festas. Então eu falava assim, se eu for no embalo dele, eu vou ter atenção. Mas esse tipo de atenção que eu queria ter não era bom. Mas como eu estava com a cabeça virada, então eu fui. Isso passou uns 3 meses, eu fui morar com meu tio. Então... eu conheci
lar novo, tudo novo, sabe? Aí eu comecei a morar com meu tio. Só que meus primos começaram a me influenciar. Então, eu queria... Aí veio a questão do vício da pornografia. Porque daí eu conheci... Eu mesmo fui lá, me interessei e comecei a praticar tudo mais. Só que eu não queria só ficar ali praticando. Eu queria me relacionar com mulheres. E não tinha as mulheres que eu queria, elas não queriam. Então, eles me levou para casa noturna. Aí, isso, eu tinha 15 anos. Aí eles me levou, falsificaram meu RG e eu entrei. Foi quando um jovem do Força Jovem me chamou. Fez um convite. Não conhecia você? Não me conhecia, e eu também não conhecia. Aí ele pegou e me convidou. Só que eu sabia que era de igreja. Porque, por causa das camisas, tudo mais, eu falava, não, mano, já vem esse menino, vem me chamar pra ir pra igreja. Pô, aí ele me chamou. Aí eu peguei e falei que eu não queria. Não queria de jeito nenhum. E briguei com ele. Aí eu peguei e dei a volta na rua, no quarteirão. Aí chegou na frente da igreja, eu não sei, mas eu tava passando na frente da igreja e quem tava lá de novo? Esse mesmo menino. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou ir. Mas eu só vou ir agora. Mas eu não quero ficar muito tempo, não. Aí ele falou assim, não, se aquela palavra não for pra você, não for o que você quer ouvir, você pode ir embora. Você pode ir embora, vai fazer tudo que você tinha pra fazer. Aí eu peguei e entrei na igreja. Era no encontro jovem. Eu não conhecia ninguém. Entrei lá, fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha na hora da agitação, tudo mais. Eu sentei e fiquei no meu cantinho lá. Falei assim, não, eu tô aqui. Agora não ficar enchendo meu saco pra mim dançar. Aí ele falou assim, não, eu vou respeitar. Aí chegou na hora da busca. O obreiro que tava lá, ele começou a falar umas palavras. Mas pra mim, era só um homem ali, um obreiro. Só que não, parecia o próprio Espírito Santo ali, querendo falar as palavras que eu queria ouvir. Então aquilo só me fortaleceu. Pô, quando é que a situação começou a mudar, então? Foi quando ele falou assim, quando ele me falou assim, se você ficar no mundo, você viu aquilo lá, o obreiro falando pra mim, você viu aquilo lá de sexta-feira. Aquilo lá é um mal. Eu sei que você sabe o que é certo e o que é errado agora. Eu falei assim, não, eu sei. Ele falou assim, então tudo que você passava lá, aquilo na sua vida, era um mal te acompanhando. Era um mal. Em todo lugar que você ficava, tinha um mal. Então eu falava assim, pô, mas como que eu faço pra tirar esse mal? Aí ele falou assim, então você tem que vir de sexta-feira. Então foi nessa que eu comecei a ir de sexta-feira. E eu falei assim, e eu ficava com medo. Mas eu queria estar ali. Então eu falava, aí eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim, Deus, se for para manifestar, manifesta. Se não for, não foi. Então eu falei assim, mas eu vou continuar. Eu vou vir todo dia agora. Então foi nessa que deu um desejo. Eu falei assim, não, agora eu vou todo dia. Então tava ali sexta-feira. Aí foi no processo de libertação. Então eu nunca manifestei, mas sempre ficava com aquele medo. Eu falei assim, não, se eu não manifestei agora, se manifestar já era, não tem mais. Então eu comecei, peguei firme. Aí eles veio falar a importância do batismo nas águas. Que se você se batizar e crer, você será salvo. Então eu falei assim, pô, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer, então. Um certo dia, numa terça-feira, eu me batizei nas águas. Eu falei assim, não, chega, eu quero morrer para esse mundo, não quero fazer o que eu mais fazia. E eu fui. Me batizei nas águas, tudo mais. Aí eles falaram a importância do Espírito Santo. Aí eu falei assim, não, agora eu quero receber esse Espírito Santo. E eu quero. E ali eu bati na tecla, eu falei assim, não, eu quero receber. Então eu fazia de tudo. Mas só que eu ficava ainda com as coisas do mundo. Tipo música, ficava com contatos de pessoas do mundo, no WhatsApp, tudo mais, de meninas. E aquilo, eu falava assim, não, eu quero dar um basta, só que eu não dava um basta. Eu só dava um basta nos olhos que os povos podiam ver, os pastores, os obreiros podiam ver. Só que aqui dentro eu sabia o que eu tinha que cortar. Aí eu não cortei. Então, chegava quarta-feira, eu falava, não, eu quero sair daqui com o Espírito Santo. Chegava lá, era só mais uma quarta-feira. Aí chegava na sexta, eu falava assim, não, aqui eu tenho que participar do processo de libertação e sair daqui com o Espírito Santo. Aí eu não saía com o Espírito Santo. Aí chegou no domingo, nada, passava a semana. Aí chegou a minha primeira oportunidade de participar de um jejum de Daniel. Aí eu falei assim, eu vou participar desse jejum. E nesse jejum eu quero receber o Espírito Santo. Aí chegou lá e eu me batizei antes de começar o jejum de 21 dias de novo. Eu me batizei nas águas. Aí eu falei assim, não, agora eu vou. E eu fui. Me separei do mundo e comecei a ler mais a Bíblia. Por mais que eu não entendia muita coisa, mas eu lia.
livros da fé, filmes cristãos, e comecei. E fui. Chegou no último dia, eu tinha comprado um outro celular, só que daí eu tinha esquecido em casa. E aquilo me ajudou bastante, porque eu falei assim, não, agora eu vou pra reunião e vou firme, porque eu não quero que nada me atrapalhe. E eu fui pra reunião. Chegou uma reunião de domingo de manhã, e foi o bispo Edir Macedo também que estava fazendo sobre o telão, porque ele estava lá em Israel. Aí ele falou assim, você que não tem o Espírito Santo, que fez esse jejum para receber o Espírito Santo, venha diante do altar. E eu fui determinado. Só que chegou diante do altar, eu me coloquei de joelhos. Todo mundo estava de olho aberto, e eu me coloquei de joelho, porque eu não estava olhando para ninguém. Aí eu peguei e falei assim, Deus, eu estou aqui. Foi ali que aconteceu? Eu falei assim, estou aqui. Aí ali eu já tinha certeza. Já veio aquela certeza enorme, porque ele falou assim, eu sou contigo, cara. Eu já estava ali do seu lado o tempo todo. Aí eu peguei e recebi o Espírito Santo. Daí foi dia 1º de maio de 2022, há uns poucos meses atrás, e hoje estou aqui. O que mudou em você, Jonathan, a partir dali? Olha, eu não queria... Eu fui com um mau olhado da minha família. Eu tava com um mau olhado, porque aconteceu tudo aquilo. Então eu falei assim, não, quero mudar. Então eu comecei a mudar o meu jeito, comecei a mudar quem eu era antes, daí eu comecei a ser uma nova pessoa. Aí meus familiares começaram a me ver de uma certa maneira. E eu sempre, quando tive a oportunidade, chamava para a igreja. Eu falava assim, não, se Deus mudou minha vida, por que não vai mudar a vida deles? Então eu tava ali, ó, chamando. Então, vício, pornografia, mais nada disso. Mais nada, graças a Deus. Raiva, aquele rapaz queria brigar com todo mundo. Graças a Deus não tenho mais nada disso. Tem nada disso. Aliás, você acompanhou, não sei se você prestou atenção na história dos 3, os problemas familiares. Tudo pais separados. Pais separados, rejeição. E hoje, quinta-feira, na terapia do amor, a terapia da família, vai haver uma mensagem muito especial para pais e filhos. Então, nós estamos convocando, e eu aconselho você, mãe, você, pai, você, filho, a estar hoje aqui no Templo de Salomão ou numa universal mais próxima de você, caso você esteja longe aqui do templo. Aqui no templo vai ser a partir das 20 horas, com o bispo Renato e a Cris, e eles vão estar orientando os pais e filhos, porque olha só o problema, os problemas, né, nos 3, por causa de relacionamentos errados. Você vê que eles queriam chamar a atenção dos pais para ter uma atenção, mas faziam de formas erradas. Então, quer dizer, ninguém sabia o que fazer. Os pais não sabiam o que fazer, os filhos não sabiam o que fazer, e por isso essa confusão, tanto sofrimento, tantas lágrimas, tentativa de suicídio, quer dizer, muito problema por causa da falta de direção. Então, está aí uma convocação para todos os jovens para estarem hoje aqui no Templo de Salomão ou numa universal mais próxima de você. Aqui o templo, você já sabe, Avenida Celso Garcia, aqui, ó, nesse local aqui. Você já sabe onde chegar, não tem como errar. Você passa na Avenida Celso Garcia aqui, 605, não tem como. Você passou na Avenida Celso Garcia, todo mundo sabe onde é o Templo de Salomão, tem estacionamento, tem escolinha bíblica para criança, caso você tenha criança, precise trazer. Chegue cedo, se prepare, porque com certeza vai te ajudar. Tá bom? Então a gente fica por aqui, que Deus abençoe vocês. Então amanhã eu estou partindo lá para a Terra Santa, junto com o Bispo Adilson, o Bispo Wagner. Esse final de semana a gente vai estar lá ministrando a descida do Espírito Santo sobre a vida de vocês, especialmente vocês jovens. Então se prepara, tá bom? Um abração. Quem quiser saber mais informações sobre a Força Jovem, entra no nosso site forçajovemuniversal.com. Tá bom? Faz assim para eles. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vem aí o Mega Help no Sambódromo do IMB, onde haverá diversas atividades no dia, como muita música, palestras, sorteios, competições e além, é claro, do cantinho do desabafo. Para nós, jogar a toalha nunca será a solução. Venha fazer parte de uma grande campanha de imunização emocional. Sambódromo do IMB, Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo, dia 24 de setembro, a partir das 14 horas. E saiba mais sobre o evento e localidades que acontecerá o Mega Help. Acesse projetohelp.com.